Será que está mais tranquilo o clima? Será que o Pedro vai treinar? O que acontece no Flamengo? Todo dia tem alguma confusão? Roberta, bom dia. Tudo bem, Abel? Bom dia para você, Eugênio, Natália, Breiler, também para o Fã de Esporte. Posso passar agora para o Fã de Esporte que sim, Pedro está participando da atividade aqui no Ninho do Urubu. Chegou por aqui por volta de 9h34 da manhã. Então a gente já passa para o Fã de Esporte também que a reapresentação estava marcada para 9h30. Só que hoje o treino é dividido em dois grupos. Um grupo que começa a treinar 10 horas e o outro 10h30. E o Pedro estava então programado para esse treino de 10h30 que começou agora há pouco então aqui no Ninho do Urubu. Pouco depois da chegada de Pedro, chegou a Arrascaeta por aqui. O Arrascaeta parou, tirou fotos com alguns torcedores que ficam aqui na porta do centro de treinamento. Então, com essa reapresentação, Pedro segue no clube. Agora, só o futuro vai dizer se ele vai permanecer, se chegar alguma proposta daqui para frente, nada está descartado. A gente precisa também saber como é que vai ser esse dia a dia com o Sampaoli. O Pedro ontem não participou da atividade, foi considerado falta. Ele só informou, justificou horas depois que sentiu dores no rosto, também no dente, foi até avaliado por um profissional, mas o Flamengo só foi informado depois sobre isso. A expectativa era que Pedro aparecesse ontem aqui na parte da tarde no Ninho do Urubu, até para conversar com a diretoria. A gente ficou aqui de plantão, mas o Pedro não apareceu e no início da noite os empresários então chegaram aqui no CT, conversaram com a diretoria, os empresários do Pedro, conversaram com Marcos Braz e também com Bruno Spindel. E eu confirmei que depois o Braz foi sim até a casa de Pedro conversar com o jogador que disse que se reapresentaria então nessa terça-feira. Sobre multa ou notificação, né, o Pedro não quis aquecer no jogo contra o Atlético Mineiro, em que sofreu a agressão física do preparador Pablo Fernandes, que inclusive ontem já entregou a carta de demissão, então pedindo para sair do clube. E aí o Pedro se recusou a aquecer naquele momento e o Flamengo avaliando também as questões jurídicas para ver o que vai aplicar a esse jogador daqui para frente. Também pela falta de ontem, claro que as conversas ainda vão acontecer, só o futuro vai dizer também como é que vai ficar essa relação de Pedro e Sampaoli. Vale a gente só fechar também que no sábado todo o elenco abraçou o Pedro, deu aquele apoio depois da agressão sofrida, mas a falta de ontem aqui no Ninho do Urubu acabou gerando um certo desconforto, um certo incômodo. Mas é isso, Pedro está aqui participando da atividade normalmente e agora a gente fica esperando os próximos passos, mas a gente conseguiu registrar inclusive o momento que o Pedro chegou aqui no Ninho. Abel. Legal, Roberta Barroso trazendo o panorama completo dessa situação, Pedro voltando aos treinamentos, conversando com o Marcos Braz, enfim, o Flamengo tentando arrumar toda essa confusão que foi causada e acabou com a demissão do preparador físico que trabalhava com o Sampaoli. Muito obrigado, bom trabalho a Roberta Barroso, que seguirá com informações do Flamengo dentro da nossa programação e que provavelmente vai comer aquela feijoada, aquela farofa com ovos maravilhosos ali naquela região de restaurantes próxima ao CT do Flamengo. Voltando ao Pedro, Breiler, eu sempre gosto da sua visão, da sua análise desses momentos conturbados dentro de clubes brasileiros e esse é um momento, apesar do Flamengo estar jogando bola, tem um grande elenco, está nas 3 competições, mas tem confusão. E aí, você está vendo um encaminhamento para o fim de tudo isso ou não? Que análise você faz de tudo que disse e trouxe a Roberta, que vai comer a feijoada daqui a pouco? Primeiro, Abel, eu vejo que alguns episódios de indisciplina no Flamengo, alguns episódios de choques entre jogadores, comissão técnica, dirigentes, tem muito a ver com um vácuo de comando no departamento de futebol. Tem falado isso aqui há muito tempo. Para mim, o Marcos Braz já é uma figura bastante desgastada no ambiente do Flamengo, mas ainda bancada pelo presidente Rodolfo Landim. Dito isso, nesse momento, o Flamengo precisa ter muita sensibilidade para tratar o caso Pedro. Para mim, não é o momento de discutir punição, não é o momento de discutir multa ao jogador. Por mais que ele tenha errado, sim, ele errou no jogo ao não continuar o aquecimento, isso não justifica nenhum tipo de agressão. E a partir do momento em que um jogador é agredido com violência física, e algo muito flagrante, que teve testemunhas ali dentro, incluindo jogadores, o que o clube tem de fazer é prestar todo o suporte possível ao atleta para que ele se recupere desse trauma, para que ele se recupere dessa agressão e que seja reinserido no convívio. A partir daí, com o Pedro
bem novamente, com a cabeça legal, acolhido pelo clube, aí discutir, podem colocar na mesa que a atitude do Pedro não foi legal, que pode ser passível de uma sanção, mas agora não é o momento. E eu entendo também o jogador ter faltado ao treino, não estar com a cabeça boa depois de um episódio traumático como esse, um episódio que é exposto, todos os familiares ficam sabendo, amigos, que a pessoa sofreu uma agressão no ambiente de trabalho, isso é muito pesado. Então, por mais que exista um descontentamento com a postura inicial do Pedro, agora é preciso sim colocá-lo no seu devido lugar, que agora é o de vítima. Depois, recuperado, reintegrado, o Flamengo pode discutir uma eventual punição e, para mim, discutir nesse momento seria uma insensibilidade diante da agressão sofrida pelo jogador. Por isso que eu gosto das suas análises. Às vezes a gente diverge aqui, bate quase boca sempre, e tal, mas você falou, eu assino embaixo. E eu não tinha pensado assim como você falou, eu concordo. Você me convenceu, estou falando sério. É verdade. Porque até ontem eu estava pensando, pô, mas é óbvio que ele é vítima, houve a punição, o cara foi demitido, pô, mas o Pedro também pisou na bola. Até a gente discutia isso ontem. Poxa, o Pedro deveria valorizar, até o que, por exemplo, o Gabigol já fez por ele, mudando. A gente falou sobre isso ontem. E realmente ele errou ao não querer continuar lá o aquecimento. Mas eu assino embaixo o que você falou. Ninguém merece ser agredido no ambiente de trabalho, Abel. Ninguém. Nem mesmo um jogador de futebol, as pessoas justificam isso. O cara ganha muito, olha lá, milhões na conta bancária. Ninguém merece passar por isso. É um abuso, é uma agressão, é uma violência muito pesada, que o Pedro se recupere disso e possa se reintegrar, possa voltar a jogar bem de novo. Vamos ver qual vai ser o próximo capítulo da novela Pedro, né? Isso está parecendo uma novela mexicana. Ele hoje promete voltar a treinar e vamos ver como é que o Sampaoli e ele vão se relacionar, né? O que está faltando para realmente resolver essa novela é um pedido de desculpas do Sampaoli ao Pedro. Porque, afinal de contas, não foi ele que agrediu o Pedro, mas foi um membro da sua comissão técnica, né? Então, eu acho que o que falta é justamente o Sampaoli ter a humildade de dizer para o Pedro, olha, desculpa por essa história toda, o cara já foi embora, vamos seguir o nosso trabalho aqui. Essa eu acho que é a peça que falta para tentar encaixar esse quebra-cabeça tão absurdo que o Flamengo criou. Bom, já que o Renato já começou assim hoje o programa, eu gosto disso, eu já vou dar um bom dia, Perrone, para você, já com pergunta. Por quê? O Pablo Fernandes saiu, né, foi demitido, só que o filho dele, Marcos, que também trabalha na preparação física do elenco, continua. Não pode ficar uma situação muito desconfortável para o Pedro e para os outros jogadores também? Boa noite para você, Domina Austrália, bom dia, Renato, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu acho, acho que essa história aí, ela não acaba com a demissão do preparador físico, né, e nem com a solução do Pedro voltar a treinar e tal. O Pedro falou que foi vítima de pressão, não lembro agora a expressão, ou violência psicológica, não lembro exatamente a expressão, mas assim, precisa saber o que ele quis dizer com isso, quem é que estava fazendo, se quem estava fazendo continua lá, precisa ver como os jogadores digeriram isso, e claro, se o filho do preparador físico que agrediu o Pedro fica, a gente tem um foco ali, né? Tem um potencial foco de incêndio. E ainda mais a gente tem a notícia de que o filho do preparador físico também é acusado de uma agressão a um jornalista, né? Então, é muito complicado. Eu não sei por que o Flamengo está insistindo nisso. Olha, eu confesso que eu não estou entendendo muito bem também essa história. Essa novela mexicana tá difícil, sabe? Acho que a gente vai esperar os próximos capítulos para entender. Mas seria muito esquisito. Imagina a gente trabalhando junto aqui, eu e minha filha, e a gente agride o Renato. Você acha que ia ter clima para a filha continuar aqui no UOL? Não ia, né? Vamos ser honestos? Não dá. É muito esquisita essa situação. Muito esquisita mesmo. É claro que o filho deve estar com o Pedro engasgado, né? Porque, afinal de contas, o pai perdeu o emprego por causa do Pedro. Claro que o pai é o culpado, porque nada justifica três bufetões na cara e um soco no nariz, né? Mas, de qualquer maneira, fica essa situação desagradável, bem desagradável. O próprio Sampaoli, a relação dele com o Pedro não é boa. O murro do Pablo Fernandes foi só a ponta do iceberg. É o que eu digo, é preciso sentar todo mundo para ter uma conversa séria, franca e tentar resolver daqui para frente. E, principalmente, é preciso que todos aqueles aspones que trabalham lá na Gávea, né? Fabinho, Juan, Gabriel Skinner,
todos que estão ali no dia a dia fiquem de olho nisso, né? Porque é inacreditável que essa confusão toda tenha sido montada dia a dia, porque nada disso acontece de graça. Isso aí já é um desgaste na relação no dia a dia. E os caras não perceberam. Ou se perceberam, fizeram a egípcia, como se diz hoje em dia, e não tomaram nenhuma providência, né? É o fim do mundo. E o Pedro, ele reclamou no post que ele fez, que é uma coisa também que eu acho que ele perdeu um pouco da razão ali, né? Ele, no começo da história, ele não estava com a razão, né? Porque ele não estava fazendo o que era esperado pelo contrato dele, pelo time dele, mas no momento que a gente tem um episódio de agressão, aí acaba qualquer possibilidade de defesa. E aí ele fez um post nas redes sociais contando um pouquinho essa covardia que ele sofreu, falou covardia psicológica, né, justamente o que o Perrone levantou, e reclamou do pouco espaço no time. Ele tem razão de reclamar desse pouco espaço, Perrone? Obviamente, talvez não nesse post misturando alhos com bugalhos, né, como se diz. Ele não precisava ter misturado aí. Eu acho que eu não gosto de quando o jogador começa a reclamar porque tá na reserva. Tá na reserva, malandro, trabalha para voltar pro time. Eu até, assim, é claro, eu acho que o Pedro é subaproveitado no Flamengo, tem que jogar mais mesmo. Dorival mostrou como é possível jogar Pedro e Gabigol e tal. Eu acho que ele tem razão em sentir que ele está sendo menos aproveitado do que deveria, mas reclamar não tem razão. Então é exatamente o que você falou, quando ele se recusa a ir para o aquecimento e tal, ele está errado. Só que o preparador perde a razão quando o agride. E o Renato falou também da questão que a diretoria tem que estar monitorando, tem que estar olhando. É isso. O futebol nesse nível, ele não é para amadores. Então, se você tem Pedro, Gabigol, tem um ataque, Bruno Henrique tem um ataque desse tamanho, você tem que saber que você pode ter esse tipo de fagulha, que você tem que saber que pode ter um jogador que vai ficar insatisfeito. E cabe aos gestores administrarem isso, ao técnico e à diretoria. Isso não foi bem feito, está evidente. Ô, Domitila, uma coisa bem clara. Lembra quando começou há algum tempo a discussão do Flamengo não ter um psicólogo? Se o Flamengo tivesse um psicólogo, muito possivelmente isso aí teria sido pelo menos amaciado. Porque o Pedro, como se dizia, falando de violência psicológica, o psicólogo teria percebido, teria sabido e teria conversado com as partes, né? Mas o Marcos Braz acha que o Flamengo não precisa de psicólogo, que lá todos têm a cabeça feita. A gente viu como é que está a cabeça feita, né? Um soco no nariz de um jogador como o Pedro é algo absolutamente inadmissível. Aliás, um soco no nariz de qualquer jogador. Quanto a ele ser aproveitado, o que me parece que incomoda o Pedro é porque ele vê nas outras posições haver um rodízio. O Everton Ribeiro sai, o Arrascaeta vai para o banco, a zaga vira-mexe, é modificada, os pontas são modificados, e, no entanto, chega na hora H, ninguém tira o Gabigol. Custava, em algum jogo, você dar um descanso para o Gabigol e botar o Pedro para jogar? Custava botá-lo para entrar no segundo tempo, que fosse, mas com um tempo razoável para poder render, e não nos últimos 10 minutos, como ele tem entrado? Essa toda é a questão, quer dizer, o que parece é que o Sampaoli faz questão de prestigiar o Gabigol indiscutivelmente. E o Gabigol não está numa boa fase. Se dissesse, o Gabigol está fazendo média de um gol por jogo, não pode tirar. Não é o caso, o Gabigol atravessa uma má fase, tem perdido gols. Você vê um fato bem curioso, o Pedro entrou naquele jogo contra o Grêmio, né? 2-0. Entrou no final e perdeu um gol na cara do goleiro, coisa que não é normal do Pedro. Mas antes, o Gabigol tinha perdido um pênalti, coisa que é muito mais anormal ainda. E pergunta de quem o Sampaoli reclamou? Do Pedro. Foi lá no Pedro e disse, você teve a oportunidade para matar o jogo e chutou para fora de uma maneira bizonha, tá? Imagina, qual é o sentido disso? O outro perde um pênalti e ninguém fala nada. O Pedro entra no finalzinho e perde um gol e o treinador vai lá dar-lhe uma cornetada. A violência psicológica passa muito por isso aí também. E você falou, Renato, do tempo que ele entrou em campo, 28 minutos só nos últimos 4 jogos. Ele foi titular contra o Atlético Paranaense e contra o Palmeiras, mas depois só 28 minutos. Em Curitiba, contra o Atlético Paranaense, nem entrou em campo e nem em Belo Horizonte contra o Galo. Perrone, ele merecia mais tempo mesmo?
Aí eu acho que merecia. Pô, é um fracasso de bola, tem que jogar mais. Só que o problema passa pelo planejamento, pela maneira como as pessoas gerem o Flamengo, né? Então, assim, eu tenho essa impressão, assim, parece que o Flamengo, a diretoria do Flamengo, é criança em loja de brinquedo. Vai pegando tudo que tem na frente, botando no carrinho, depois o pai que se vire para pagar, entendeu? Porque não adianta você ter um monte de jogador, acumular jogadores bons na mesma posição, se você não vai aproveitá-los bem, se você vai gerar atrito no elenco. Então eu acho que é muito uma questão de gestão mesmo. Agora, o UOL tem uma matéria hoje, Renato, que mostra, né, como é que não é a primeira vez que o Pedro reclama no Flamengo. Ele já não gostou de ter sido vetado nas Olimpíadas de Tóquio pelo clube e depois teve aquele momento que ele ficou triste por jogar pouco quando surgiu justamente uma festa do Palmeiras. Hoje é o penúltimo dia da janela de transferências. Será que seria uma boa negociá-lo? Porque não ia dar tempo, né, do Flamengo achar um outro cara para buscar um substituto, mas ao mesmo tempo, como é que ele vai ficar no elenco com o Sampaoli, com esse clima terrível? Como é que o Sampaoli vai conseguir gerir esse clima, Renato? Ele precisa ter competência para gerir. Se ele toda hora troca o Everton Ribeiro e troca o Arrascaeta, por que ele não troca o Gabigol também? Por que ele não pode dar mais minutos para o Pedro? O Pedro vai ter que jogar contra o Cuiabá, por exemplo, porque o Gabigol foi suspenso. Terceiro cartão amarelo. Agora, vai entrar feito um louco, querendo fazer gol de tudo quanto é maneira, afobado, que é o que tem acontecido com o Pedro sempre que ele tem entrado agora. Ele está tão incomodado com essa situação que ele, quando entra com pouco tempo para jogar, ele se sente na obrigação de ser fominha, de pegar todas as bolas, de tentar concluir. Por quê? Ele quer fazer gol, ele sabe que ele vive de gol. Então, contra o Cuiabá, eu espero que ele tenha uma grande atuação, espero mesmo. Mas temo que ele vai entrar também psicologicamente bastante pressionado. Não custa nada o Sampaoli saber administrar isso. Ele administra com os outros. E não é só para botar o Pedro para jogar, é para poupar o Gabigol um pouco também. Por que o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Davi Luiz, o Ayrton Lucas e outros podem ser poupados e o Gabigol não pode, não deve ser poupado? Não faz o menor sentido. Agora, vai passar muito pela administração do Sampaoli. E o Sampaoli, eu temo que não vá saber administrar isso direito, porque ele é conhecido de todos, ele saiu do Santos brigado com quase todos os jogadores, ele saiu do Atlético Mineiro também sem clima, e da seleção argentina do Messi, gente. Os jogadores da Argentina queriam matar o Sampaoli no meio da Copa. Então ele não é um cara fácil, essa que é a grande verdade. Quanto à saída do Pedro, não faz o menor sentido. O Flamengo não pode ter um jogador da categoria do Pedro. O Pedro, gente, é um dos melhores, se não o melhor centroavante do continente. Como é que você tem um cara desse no elenco e aí você diz, não, porque o São Paulo não escalar, eu vou mandar ele embora. Não. Eu contei isso até na minha coluna no UOL ontem, lembrando sempre os rubro-negros mais velhos, como eu, lembram do Gerson, canhotinha de ouro, um dos maiores jogadores, um dos maiores meio-campos da história do futebol mundial, que o Flamengo mandou embora porque o Gerson brigou com o Flávio Costa, que era o treinador, que botou o Gerson para jogar de ponta esquerda recuado para marcar o Mané Garrincha, imagina. Tomou um vareio na final do Campeonato Carioca de 62, 3-0, com o Mané pintando e bordando, sendo o craque do jogo, e o Gerson disse, olha, não jogo mais com ele, com esse treinador, com o Flávio Costa. Aí o Flamengo vendeu o Gerson para o Botafogo, o Gerson fez uma carreira brilhante no Botafogo, na Seleção Brasileira de 70, no São Paulo, para onde ele foi depois, e foi encerrar depois no Fluminense, sempre jogando muito, e o Flamengo, meses depois, demitiu o Flávio Costa.